Vamos dar continuidade ao nosso estudo de formas diferenciais e nessa aula eu quero falar sobre... A criança está chorando ali bastante. Nessa aula eu quero falar sobre a dimensão das formas diferenciais. Vamos falar também sobre a dimensão de tensores, porque formas diferenciais, como eu já falei algumas vezes, para a gente pode por enquanto ser vista como tensores totalmente antissimétricos. Vamos pegar, voltar à questão do tensor, e vamos pegar um tensor do tipo 1, 0, que é um tensor de 4 dimensões, um tensor a mim. Tensor a mim é um tensor do tipo 1, 0. Qual é o número de dimensões? Qual é a dimensão desse tensor? A dimensão é o número de componentes eu poderia até botar livres ou número de graus de liberdade, mas aqui vai ser basicamente o número de componentes. No caso, se nós estamos em 4 dimensões, a Mi tem 4 componentes, então ele tem 4 graus de liberdade, é o número de dimensões. Um tensor do tipo 2, 0 ou 1, 1 ou 0, 2 é um tensor A, aí depende, né? Se qual deles eu estou me referindo. Vamos botar a mini, as componentes do tensor. Nós temos aqui, como não tem restrições, ele tem 16 graus de liberdade. D igual a 4, obviamente. Por quê? Porque é 4 ao quadrado. Então, um tensor genérico P, que ele vai ter P mais... ele vai ter 4 em 4 dimensões, P mais Q graus de liberdade. Ou D em D dimensões, P mais Q. É bem simples. Vamos agora fazer essa mesma discussão para o caso de um tensor contravariante completamente antissimétrico, que para a gente vão ser as formas diferenciais. Estava escrevendo aqui em inglês, já, às vezes eu esqueço. Differential forms. Tensor do tipo 0P. Como ele é totalmente antissimétrico, bom, se for uma forma diferencial só, a Mi, o número de componentes dele vai ser D, porque não tem como fazer ele totalmente antissimétrico, não faz sentido. No caso, se D for igual a 4, o número de graus de liberdade vai ser 4. Mas vamos pegar agora duas formas, B mini. Aí já muda um pouco. Por quê? Porque a 2 forma pode ser representada por uma matriz, é uma matriz completamente antissimétrica, ou seja, 0, 0, não tem diagonal, A, B, C, D, E, F, são os componentes. E aí essa parte aqui vai ser a negativa, né? F, 4, menos C, E, menos E, e aqui menos B. Então ele tem 6 graus de liberdade. Tá? Uma forma de fazer essa contagem é o seguinte: o número de graus de liberdade de um tensor de rank n em D dimensões vai ser uma combinatória. Primeiro, o tensor, o rank do tensor não pode ser maior do que a dimensão. Em 4 dimensões eu não posso ter um C, Mi, Ni, Rho,
sigma, kappa. Porque esses índices têm que ser diferentes. Então, em 4 dimensões eu posso ter 1, 2, 3, 4. Mas faltou um kappa. Então, esse kappa aqui eu teria que repetir alguns desses índices. Então, 1, por exemplo, aí já é 0. Então, ele não pode ter mais índices do que o número de dimensões. Existe uma fórmula, que isso aqui na verdade é uma combinatória. O número de graus de liberdade vai ser, não sei se é D ou se é N, vai ser N, N, tem que ser N aqui, T fatorial D menos N. Vamos ver se está certo. Se D igual a 4 e N igual a 2, aqui vai ser 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Aqui é 4 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 2, corto 2, corto 2, corto 2, corto 2, vai dar 6. Então bateu certinho, né? Uma 2 forma em 4 dimensões é 6. Uma 3 forma, vamos jogar aqui. Uma 3 forma em 4 dimensões. Qual é o número de graus de liberdade? Vou jogar aqui. 4 fatorial, 3 fatorial, 1 fatorial. Então é 4. Certo? E aí tem que fazer a combinação para ver. Vamos só fazer mais um. Só pode mais uma forma, só pode 4 formas. Como eu falei, não pode ter umas 5 formas. 4 formas em 4 dimensões. Esse vai ser bem simples. É 4 fatorial sobre 4 fatorial, 0 fatorial. 0 fatorial é 1. Então isso aqui é 1. Por quê? Porque, exatamente, eu tenho aqui uma 4 forma, Mi, Ni, O, Sigma. Eu só tenho uma combinação, que é C, 1, 2, 3, 4. É claro que eu vou ter várias permutações possíveis. Eu posso ter 4, 3, 2, 1. Ou 4, 2, 3, 1. Tá? Mas uma vai ser sempre menos a outra, ou mais a outra. Se eu escrever aqui o dx1, dx2, dx3, dx4, aqui dx4, dx3, dx2, dx1. Quando eu abrir isso aqui, quando eu pegar a minha N forma e abrir, eu vou ter vários termos assim, só que eles vão ser iguais, porque eu sempre posso ficar trocando e botar tudo dessa forma. Por isso que quando eu defino uma forma diferencial ou uma forma alfa, na verdade, isso aqui eu não chamei atenção, mas tem que prestar atenção, como por exemplo B, Mi1, Mi2 até Mi kappa. K, forma diferencial, dx1, dx2, dx Mi kappa, ou seja, é uma kappa, kappa ou K, forma diferencial. Eu tenho que botar aqui 1 sobre K fatorial, porque ele vai ter aqui kappa, expressões iguais. Então tem que botar 1 sobre K fatorial para balancear isso. Então vamos lá.
Resumindo, em D igual a 4, certo? 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma. Eita. 2 forma, 1 forma, 0 forma, 5 forma em diante. Número do grau de liberdade. Uma 1 forma vai ter 4 graus de liberdade. Certo? Uma 2 forma vai ter 6 graus de liberdade. Já vimos aqui, né? 6. Uma 3 forma vai ter 4 graus de liberdade. Uma 4 forma vai ter 1 grau de liberdade. E uma 5 forma em diante vai ter 0 graus de liberdade. Certo? Esse 4 com esse 4 não é coincidência. Porque K formas diferenciais e N menos K sempre tem o mesmo grau de liberdade. Ou seja, K, se K for igual a 1, ele vai ter o mesmo grau de liberdade de N menos K. N igual a 4, K igual a 1, 3. Então, em 4 dimensões, uma 1 forma e uma 3 formas têm o mesmo número de graus de liberdade. Como é que a gente sabe isso? Lembra da fórmula para o número do grau de liberdade. É o que? É kappa N. Não, é N kappa, né? Sempre confundo. Fico sem olhar. Não pode ser kappa N. Porque o N tem que ser maior que kappa. Então é sempre tem que ser N fatorial kappa fatorial N menos kappa fatorial. Ok? Agora vamos trocar kappa por N menos kappa. Ok? Então vamos lá. Aqui continua N. O kappa eu troco por N menos kappa fatorial. E o N continua N menos kappa fatorial. Kappa fatorial é o que? N fatorial menos kappa dá mais kappa fatorial. O N corta com N. Então no final eu tenho N fatorial kappa fatorial. Perdeu um pouco o foco, né? Mas tá no finalzinho, acho que dá pra ver. N menos kappa fatorial. Mesma coisa. Então, kappa ou K, fico confundindo, uma K forma e uma N menos K forma, fiz que kappa e K é a mesma coisa, tem o mesmo número de graus de liberdade. Deixa eu ver se volta o foco. Vou parar aqui e ver se eu consigo botar o foco de volta. Voltou o foco. Então veja como é diferente. Um tensor tem D, P mais Q. Vamos pensar um tensor 0P. Um tensor 0P. Ele tem sempre D, número de dimensões, elevado a P, graus de liberdade. Certo? Já uma P forma, ele tem menos graus de liberdade, porque ele só tem as componentes antissimétricas. Então o número de graus de liberdade dele é bem menor e é N fatorial D fatorial T menos N. Uma hora eu uso D, outra hora eu uso K, que eu chamo de kappa. Não estou muito didático nessa aula. É o sono. Mas espero que tenha entendido que o número de graus de liberdade das formas diferenciais
a gente tem que levar em conta a antissimetria. E ele vai ser menor que a do tensor. Ele é um tensor totalmente antissimétrico. E ele depende tanto do número da dimensão quanto do rank, né? Se é 1 forma, 2 forma, 3 forma. E sempre o rank tem que ser menor do que a dimensão. Aqui tem um A, ótimo. Essa restrição aqui não existe para tensor. Tensor, não importa a dimensão, pode ser qualquer rank. Ok? Bom, essa aula vai ficar por aqui. Foi uma aula só para comentar essa questão de grau de liberdade. É muito importante. E essa relação aqui que eu falei, de você ir numa K forma para uma N menos K forma, a gente vai ter um operador chamado operador de Hodge, que vai fazer esse mapa entre K formas e N menos K formas, exatamente porque eles têm o mesmo número de graus de liberdade, o mesmo número de componentes. Se a gente pensar com uma matriz, o mesmo número de componentes da matriz, mas aí pode ser uma hipermatriz, né? É uma matriz, então, no caso de uma 2 formas. No caso de uma 3 formas seria uma hipermatriz. Então é mais difícil de ver. Mas sempre fazendo essa conta combinatória, a gente chega lá. Bom, então até a próxima aula. Tchau, tchau.